carta de intenções com razões pela qual essa reforma precisa realmente ser acelerada, né? Entre as razões que a gente entende, principalmente em relação a uma melhora do nosso ambiente interno, incentivando os investidores para que venham para o nosso país. Temos muitas janelas de investimento em infraestrutura, em outras áreas. Nós temos a melhora da competitividade das nossas empresas, a melhora da produtividade dessas também, gerando maiores empregos. Nós temos também a melhora na distribuição de renda. Hoje nós temos uma tributação praticamente voltada ao consumo e aos bens de produção, inversamente proporcional à renda, o que nos leva ao contrário do que acontece na maioria dos países desenvolvidos, né? Se nós pegarmos os países com um desenvolvimento maior, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos um consumo com uma alíquota simplificada e uma alíquota menor, enquanto que a renda nós temos uma tributação maior. Então, nós realmente estamos ao contrário do que se espera de uma tributação inteligente, né? Se fala que a nossa tributação, nosso sistema de tributação é um Frankenstein, não se sabe onde começa e onde termina, isto gerando uma série de judicialização, então acaba que realmente impactando no nosso modelo de tributação, nosso modelo econômico. Mas eu passo a palavra aí para o nosso palestrante, Roberto Merlo, e eu convido a todos para que no final interajam com nós, com dúvidas, com questionamentos no nosso chat, e assim teremos uma interação entre todos. Obrigado de novo pela participação. Roberto, está com a palavra. Muito obrigado, Valdir. Agradecer imensamente a SIC pelo convite, em especial ao Akimoto, que desde o início da gestão, né, Akimoto, a gente se colocou à disposição para auxiliar dentro das nossas limitações, do que a gente puder auxiliar. Nós vamos estar sempre à disposição, viu, Akimoto? Pode contar conosco, com a minha equipe, com as pessoas do nosso relacionamento. Agradecer ao Valdir Lucatelli, que é o diretor para assuntos econômicos, foi aluno nosso na universidade, e hoje, quantos dos nossos alunos que ocupam cargos e estão hoje se destacando no meio empresarial, não só da região, em Santa Catarina e além Brasil, né? Agradecer a presença de todos os amigos aí, o Sérgio Zig estava falando aqui Moto antes, que eu lembro em 1986, lá no Clube Recreativo Chapecoense, nós estávamos debatendo esse assunto, né? E aí veio a Constituição de 1988 e que mudou a situação no Brasil. Fazendo um paralelo daquela época, né, Sérgio, antes de 1988, a carga tributária brasileira era 22% do PIB. Hoje ela está em 38% do PIB. E o que mudou de lá para cá foi a Constituição de 1988, que teve um avanço do ponto de vista social, mas esse custo, ele vem para a carga tributária. E a carga tributária chegou nesse patamar em função desses avanços sociais e de situações que todos conhecem aí. A carga tributária brasileira, só para que todos entendam e a gente faça um paralelo inicial, porque esse assunto é muito desafiador. Tanto é que eu tô aqui ligado no governo, a equipe econômica está aguardando, era para ser às 15 horas, foi agora, estou vendo que não vai começar a apresentação desse novo modelo aí que eu vou comentar na sequência. E eu acho que devem ter postergado, aí eu estava acompanhando até agora. A carga tributária, os tributos no Brasil dividem em 3 partes para que todo mundo entenda e aonde nós vamos chegar depois, que o nosso objetivo aqui é orientar os empresários no caminho que devem seguir. Nós temos os impostos, os tributos são divididos em 3 partes, os impostos, que é para custeio da máquina pública, as contribuições, que são para os programas sociais do governo, saúde, educação, previdência, segurança, e as taxas, que são serviços executados, tanto a nível federal, municipal e estadual, por exemplo, taxa de recolhimento de lixo, taxa de iluminação pública, e assim por diante. Então, são 3, e com destinos diferentes.
E o custo da máquina e de todos os serviços prestados para o governo, eles estão dentro da carga tributária que hoje representa 38% do PIB, que não é a maior do mundo, está entre as maiores, porém, a questão que mais nós discutimos no meio empresarial é o uso desses recursos, né? E são três os projetos que estão em andamento. O Valdir citou a PEC 45, que está na Câmara, a PEC 110, que está no Senado, e tem uma terceira que é do governo, que é essa que eu estava aguardando agora, se tem alguma novidade, mas a gente já está procurando. Esse custo Brasil chegou nesse volume em função de uma série de situações, mas o ministro Paulo Guedes, desde que ele assumiu, ele está mudando, e aí, nesse sentido, viu, Akimoto, quando a SIC levanta esses 6 motivos para a reforma tributária, todos os 6 motivos estão em linha com o que o ministro Paulo Guedes está defendendo, que a SIC está reivindicando, que é a melhora na distribuição de renda, incentivo a investimentos externos, a melhora na produtividade e competitividade, geração de emprego, economia mais dinâmica, porque o que o ministro Paulo Guedes diz? Quando ele assumiu, ele disse assim, 70% dos recursos estão no sistema financeiro e 30% no sistema produtivo. Nós temos que inverter isso. 70% no sistema produtivo e 30% no financeiro. O que ele fez de lá para cá, e todos são prova disso, a redução dos juros, ela causa 3 impactos positivos, nesse sentido que eu estou falando. 3. Primeiro, quando você reduz juros, você passa a não ser mais atrativo a aplicar no mercado financeiro. Esse dinheiro começa a migrar para o sistema produtivo. Então, dos 3 grandes gastos do custo, que hoje representa 38% do PIB, por isso que eu acredito com essa política do Paulo Guedes que isso vai mudar. Veja bem, você reduzindo o juro, você aumenta o volume de negócios, passa a ser mais atrativo investir no sistema produtivo. Segundo efeito, quando você reduz o juro, nunca nós imaginávamos que o juro chegaria a 2,25%. Eu estou há 40 anos, né, Akimoto, na atividade empresarial, eu nunca vi isso, eu nunca vi um ministro nem parecido com o Paulo Guedes, não tem comparativo com os outros que nós tivemos. A redução do juro também passa a ser mais o empresário, o empreendedor, ele passa a ter ele vai querer investir, porque com o juro tão baixo, está certo que as linhas de crédito nem todas são desse nível, mas o juro muito mais baixo do que antes, passa a ser muito viável você investir em equipamento, ampliação, aumento de produção, no comércio e assim por diante. E o terceiro efeito positivo, que os 3 grandes pontos que o Paulo Guedes está atacando, que são os 3 grandes custos do Brasil hoje, que é juro da dívida, previdência e funcionalismo. O juro da dívida, imagina, quando era 14% a Selic, hoje é 2,25%. Todos os contratos do governo federal são atrelados à Selic. Antes, chegou a 14%, foi reduzindo, enfim, hoje está em 2%. Imagine, nesses últimos anos, reduziu 10%, e a dívida do governo federal é 4 trilhões. Somados os estados e municípios, chega a 5 trilhões de reais. Então, utilizando só os 4 trilhões do governo federal, se você reduz 10% a taxa de juros, que é o que aconteceu, são 400 bilhões de reais a menos que o governo está gastando por ano. 400 bilhões que ficam na economia. 400 bilhões que o Paulo Guedes está atacando para reduzir. O segundo, o dos 3 grandes custos, né? Eu coloquei primeiro o juro, porque o efeito é triplamente positivo que ele está fazendo. Melhora o investimento, o empresário, também o empreendedor para investir, e reduz o custo da dívida. O segundo, previdência. A reforma da Previdência, os cálculos ali que a gente acompanhou de uma economia de 1 trilhão, algo perto disso, nos próximos anos, também já passou, já foi concretizada a reforma da Previdência. Então, Previdência, juros, e o terceiro grande gasto é do funcionalismo. O governo anterior tinha 70 mil cargos comissionados, agora se fala em 15 ou 20 mil, eu não sei certo quantos são,
mas a redução é muito grande. E o Paulo Guedes está dizendo assim, ó, o funcionalismo público tem que contribuir mais um pouco. 2 anos sem aumentar o salário dos servidores vai ser uma economia de 140 bilhões de reais. Então, por que eu estou contextualizando isso? Nós temos, sim, um ministro da Economia voltado para essas questões que o Valdir colocou antes, que a SIC está defendendo, atacando a causa do custo Brasil, e tem mais uma situação que eu vou comentar mais adiante na minha exposição, e esses projetos que estão tramitando, inicialmente a gente não acreditava, porque nós estamos há 32 anos falando de reforma tributária. Então, no início, eu também estava um pouco cético com relação a isso, mas agora eu acredito, porque a insegurança jurídica é tão grande que não tem como fugir. O que tem acontecido nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá? As ações que as empresas entraram na justiça estão ganhando todas, o governo está perdendo todas. A exemplo da redução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, redução do PIS e COFINS da própria base, redução do ISS e todas as outras. Então, hoje nós temos uma insegurança jurídica e ao mesmo, porque a lei diz uma coisa, as soluções de consulta da Receita Federal, elas são diferentes do que está na lei, que é diferente do que o CARF. O CARF é o Comitê Administrativo da Receita Federal, é diferente do que as soluções de consulta, é diferente do que está no Supremo Tribunal de Justiça e no STF. O STF, por exemplo, agora está em pauta decidir a modulação da redução da base de cálculo do ICMS, porque a Receita Federal entende que é o valor pago, mas o entendimento nosso dos empresários é que é o valor destacado na nota. Isso aí, Akimoto, dá trilhões de reais, o governo está perdendo trilhões. Tem empresas, eu conheço empresas, inclusive tem empresas que estão nessa live aqui, eu não vou citar nomes, logicamente, que entraram na justiça em 2006, pedindo e ganharam isso. Você tem um período prescricional de 5 anos, então é 2001. Se você pegar 2001 até 2029, são 19 anos que a empresa tem direito a reduzir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Se você pegar uma alíquota aí de 12%, e o PIS e COFINS é 9,25%, vamos pegar 1% ao ano. Em 20 anos, são 240. Tem empresa que vão ficar 2 anos sem pagar imposto, porque fizeram isso, ganharam e estão ganhando na justiça o direito a esse crédito. Então, o governo não tem outra alternativa. Vai ter que fazer uma reforma tributária para uniformizar procedimentos, para colocar em ordem essa bagunça generalizada que está, a insegurança jurídica que existe hoje. Então, em que direção que vão esses 3 projetos? E eu vou simplificar aqui, reduzir a minha fala para dar oportunidade para o debate depois, se o Akimoto e o Valdir concordam. E daí nós abrimos para o debate. A ideia da reforma tributária é uniformizar procedimento. Então, tem 3 projetos. O do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que eu acho mais complexo, é juntar, unificar IPI, PIS e COFINS, que são 3 impostos federais, com o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Ou seja, criaria um grande imposto sobre bens e serviços e unificaria os procedimentos. Esse eu acho mais complexo, mais difícil de passar, apesar de que ele está andando, e nas últimas falas do deputado, que é o presidente da Comissão da Reforma Tributária, o Aguinaldo Ribeiro, está dizendo que tem chance de passar. Uma segunda ideia é do IVA. O IVA é utilizado em vários países da América do Sul, na América do Norte e na Europa. O IVA é Imposto sobre Valor Adicionado, que tem uma ideia parecida com a do IBS, muda um pouco, né, que é essa ideia que tramita aí no Senado. E uma terceira ideia aí, que talvez seja a que vai seguir, mas não tem como fugir, é da unificação do PIS e do COFINS. No mínimo, isso acontece, porque está tão conturbada essa situação que não tem como fugir mais de algo que seja para uniformizar procedimentos.
o conceito de essencialidade que é aplicado hoje no PIS e COFINS, ele certamente vai ser ampliado, porque qual é a ideia nesses projetos? Hoje, é bem provável que não deva continuar o sistema de cumulatividade de PIS e COFINS, provavelmente é o não cumulatividade que permanece, e isso é o que a gente está conseguindo ler, e aí aplica o conceito de essencialidade, porém aumenta a alíquota. Hoje o PIS e COFINS no lucro real, ou quem está no sistema de não cumulatividade, 9,25, vai para 11%, e já tem notícias aí de 12%. Independente do que vai acontecer, Akimoto, essa orientação que nós queremos passar para os empresários. Meus amigos empresários, e aí a SIC, no sentido de passar essa informação, é urgente que a gente faça uma revisão de todos os processos e as operações. A contabilidade, ela precisa ser revisada, toda ela, para que a gente consiga entender melhor todas as operações e dentro desse conceito de essencialidade, e que certamente vai vingar a partir do momento em que for aprovada essa uniformização de procedimentos e unificação de impostos, nós vamos ter um volume muito grande de créditos que nós podemos utilizar. Quem não fez ainda, para garantir o período prescricional, como eu falei, tem empresas que entraram em 2006, 2007, 2008, 2010 com mandado de segurança, garantindo a possibilidade de fazer esses créditos, já reduzindo o ICMS da base de cálculo, e também ampliando esse conceito de essencialidade, porque as decisões do CARF estão indo para essa direção, e aí não tem mais como segurar. Então, o instrumento jurídico que é utilizado aí é o mandado de segurança, para que garanta a possibilidade de fazer esse crédito com o período prescricional. Muitas empresas já fizeram e já garantiram. Outras estão fazendo, porque você tem vários mecanismos, Valdir e Akimoto, para garantir isso. Você pode fazer, por exemplo, um pedido eletrônico de restituição, que é o PER, que você garante, mesmo que você não tenha segurança que isso vai sair, e você já está garantindo o período prescricional, porque é 60 meses a partir do mês em que nós estamos hoje. Então, nós estamos falando de julho de 2020 a julho de 2015. Agosto já prescreve um mês, setembro prescreve outro mês. Então, nós temos aí uma série de mecanismos legais para que você garanta essa possibilidade, porque esse é um raciocínio que eu estou fazendo, e eu tenho colegas contadores que estão me ouvindo aí, que com certeza, ao uniformizar os critérios e os procedimentos, vai ampliar a possibilidade de você utilizar os créditos, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviço. É lógico, alguém vai dizer assim, não, mas depende do regime tributário. Claro, em termos de negócio, todos os negócios estão inseridos com a sua devida classificação, logicamente, dentro do sistema tributário nacional. Mas eu estou falando de indústria, comércio e prestação de serviço. É lógico que depende do regime tributário. Se eu não estou no lucro real, são infinitas as possibilidades. Infinitas. Infinitas. Eu tenho clientes aí que estão no lucro real e vão ficar um bom tempo sem pagar imposto. Porque são infinitas as possibilidades que a lei ela te favorece. Como o CARF está decidindo, as decisões no Supremo Tribunal Federal e nas outras instâncias são favoráveis às empresas, aqui no TRF4 também favoráveis às empresas. Mais um detalhe, viu, Akimoto? Até o dia 15 de março de 2020, no CARF, cada banca é formado por seis profissionais, seis pessoas, 3 do governo e 3 do contribuinte. Até o dia 15 de março, quando dava empate 3-3, a decisão era pró-governo. A partir daí, o Supremo Tribunal definiu que, a partir do dia 15 de março, passou a ser pró-contribuinte. Então, 3-3, favorável ao contribuinte. Então, todos os contribuintes estão ganhando na justiça o direito ao crédito, ampliando o conceito de essencialidade e também a questão da redução do ICMS, por exemplo, eu estou citando algumas situações.
Para quem está no lucro presumido, no sistema cumulativo, tem menos alternativas, e há de se colocar também essa situação, e quem está no Simples Nacional, daí menos. E o Simples Nacional, né, eu até faço, eu estava assistindo uma reunião, na verdade, que foi que o deputado Aguinaldo Ribeiro fez com o governo de Minas Gerais, a pedido deles. Ele estava dizendo, né, que o Simples Nacional só tem simples no nome, só no nome que é simples, porque ele é muito complexo, ninguém entende ao certo o que está pagando, o contador tem que fazer 1.500 contas, controles e coisa e tal para chegar na alíquota do simples. Então, quando se fala em reforma tributária, nesse sentido, essa é a primeira fase. Nós vamos dividir em 3 fases. A primeira fase, e que não tem como fugir dela, é a uniformização de procedimentos com a unificação de impostos. Sejam o IBS, que junta 5, o IVA, que está em debate aí, quais que compõem, ou o PIS e COFINS. Então, segregando em 3 etapas, a primeira etapa da reforma tributária é esta. A segunda etapa, eu vou passar já as 3 etapas, depois nós abrimos para debate. A primeira etapa é essa, e nós temos várias providências, Akimoto, que eu entendo que a SIC, como entidade que congrega os empresários, e orientar o empresário para fazer essa revisão, buscar através da contabilidade, da assessoria e das pessoas que o assessoram, fazer toda essa revisão em esse contexto. A segunda fase da reforma tributária, e esta nós temos que entender muito bem, porque alguns empresários talvez não estão entendendo ainda, achando que não está correto. Aliás, a única coisa da fala do Paulo Guedes que deixa todo mundo apreensivo é a tal da CPMF, né? Fora a CPMF, todo o restante, eu vou comentar agora a segunda fase. A segunda fase da reforma tributária, que eu acho muito importante e muito interessante, a ideia é reduzir a carga tributária da pessoa jurídica, imposto de renda e contribuição social, que hoje chega a 34%, a alíquota, reduz para 20%. Aí tem uma linha que fala em 25% e o Paulo Guedes tem falado em 15%. Então, vamos ficar com os 20% aí. Reduz de 34% para 20% e tributa a distribuição de lucro. O que ocorre? Um levantamento da Receita Federal leva a essa conclusão, porque quando, e isso é uma estatística que nós temos dentro do nosso trabalho, você reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda e contribuição social no imposto de renda, você incentiva que esse dinheiro fique dentro do negócio. E ele vai gerando mais oportunidades, emprego, renda. Tributa a distribuição de lucro porque você compensa essa parte que vai reduzir da alíquota, mas você incentiva que esse recurso fica dentro da empresa. Só que aí vem a nossa orientação, Akimoto e Valdir, para os nossos empresários. Se isso vai acontecer, nós precisamos logo tomar providência. Hoje existe uma série de mecanismos legais que você pode fazer, por exemplo, a holding, administradora de bens, proteção patrimonial, já pensar na sucessão familiar, porque ela está dentro desse contexto, a sucessão familiar. Essa segunda fase, ela tem que logo o empresário tomar essas providências, alguns já fizeram, inclusive em Chapecó muita gente já fez, mas aí eu chamo a atenção para 2 outros tributos que eles são determinantes nessa segunda fase, além do imposto da renda e contribuição social, a tributação do dividendo, e aí você pode usar outras ferramentas de distribuição de lucro, juro do capital próprio, Prolabore e outros. Você tem o ITBI, que com a administradora de bens ou holding, dependendo da forma com que você conduz, você escapa do ITBI. E isso eu deixo aí para que todos, tendo interesse nesse tipo de situação, que procurem uma assessoria, as pessoas que assessoram a empresa. E outro detalhe muito importante é o ITCMD. Então, o ITBI, que você pode, de acordo com essa orientação, fazer
fugir dele, e o TCMD, que é o Imposto, Transmissão, Causa, Mortes e Doações, que esse vai impactar fortemente para quem não se preparar. Para quem não se preparar, o ITCMD ele vai ter forte, porque o CONFAS, que é a Confederação das Fazendas Estaduais, já aprovou o ITCMD até 20%. O governador do Rio Grande do Sul já está tomando as providências de aumentar, e o governo de São Paulo também. Vamos falar baixo aqui, porque daqui a pouco de Santa Catarina também faz a mesma coisa, né? Por enquanto, Santa Catarina não mexeu, a nossa alíquota é progressiva, até 7%, 8%, mas pode chegar a 20% com o canetaço do governador. Então, se você preparar a empresa para a proteção patrimonial e a sucessão familiar, você tem como absorver esse impacto e você deixa os teus bens livres de ônus que podem vir a acontecer, sem contar que nós temos uma vida finita, daqui a pouco nós não estamos mais aí, e antes disso você prepara essa transição para a próxima geração, com a proteção, conselho de família, todas as regras. Daqui a pouco entra genro e nora na jogada, e nós tivemos já muitos problemas a respeito disso. Então, essa segunda fase da reforma tributária, Akimoto, qual a minha recomendação? Na primeira fase, fazer uma revisão, olhar todas as operações, analisar tudo e se preparar para essa fase que vai vir da ampliação do conceito de essencialidade, para quem puder já entrar com mandato de segurança para garantir o período prescricional. Na segunda fase, estudar os negócios, a constituição societária da empresa, a constituição familiar, procurar, dentro disso, estabelecer os critérios, porque veja aí, Akimoto, quanto que você... Porque essas fases, elas dependem de uma organização. Se nós ficar esperando, vai ser tarde. Então, fazer agora. E a terceira fase, que eu acho, interessantíssima e que eu tenho defendido há muitos anos, o Akimoto é prova disso, a terceira fase é a desoneração da folha de pagamento. Porque o que o ministro Paulo Guedes diz? Um funcionário que ganha 2 mil custa 4 para a empresa. Então, essa terceira fase é a desoneração da folha de pagamento, que é o maior custo hoje, se você analisar individualmente. É lógico que no contexto, talvez não, porque a carga tributária, para algumas empresas, passa de 30%, de 40%. Tanto é que hoje é 38% do PIB. Para algumas empresas representa menos. Então, para quem está no Simples Nacional, talvez seja menor essa carga tributária, em função exatamente desse aspecto da folha de pagamento, mas é muito desleal até a concorrência quando você compara com empresas do mesmo segmento e que trabalham em regime tributário distinto. Então, qual a ideia do ministro Paulo Guedes? Reduzir, desonerar. E aí entra, Akimoto, uma outra recomendação, que também as empresas estão ganhando na justiça todas as ações que se referem à revisão da base de cálculo das verbas trabalhistas. Sistema S, né, Valdir, e todas as outras, porque eu estava falando esses dias com um amigo de Chapecó, que trabalha nessa área, ele disse que de 250 empresas que eles revisaram as bases de tributação da folha de pagamento, de 250, 249 estavam pagando mais. Por quê? Quando vai fazer na folha de pagamento, coloca lá as verbas e você parametriza o sistema, coloca sim, não, sim, não, sim, não. E alguém lá colocou sim ou não. E tem uma série de verbas lá sendo tributadas sem necessidade. Então, essa é uma estatística real, de um escritório aí de Chapecó. De 250 empresas que eles revisaram os encargos da folha de pagamento, 249 estavam pagando mais do que precisavam. Então, há que se fazer uma revisão nesse sentido, e essa orientação que eu recomendo que a SIC faça, porque para cada caso, Akimoto, é diferente. Porque mesmo empresas do mesmo segmento têm regime tributário diferente, e principalmente atuam em segmentos diferentes, com canais de distribuição diferentes, a tributação ela é diferente. E hoje,
isso ficou tão complexo que não tem como você fazer sozinho isso aí. Você tem que buscar parceiros aí que possam fazer. E um cuidado muito importante que eu tenho falado para os meus amigos, para os colegas empresários, isso se chama gestão tributária. Planejamento tributário, a Receita Federal entende que é uma maneira de você escapar da tributação. E não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de gestão tributária. Eu participo do conselho de administração de várias empresas de Chapecó e da região, e também do comitê de gestão tributária de várias empresas. Ontem eu estava no conselho de administração de uma grande empresa aí de Chapecó, que eu prefiro preservar os nomes das empresas que eu atuo como conselheiro, né, Kimoto, por questão da minha profissão, da minha ética profissional. E nós tomamos várias decisões, vai trazer um impacto considerável para a empresa. Ganhos extraordinários. Foram tomadas decisões ontem na reunião do comitê, do conselho de administração da empresa. Por quê? A pauta tributária hoje virou uma área de negócios dentro da empresa. E você estudando junto com os gestores da empresa, você entende quais são as maneiras, dentro da lei, dentro das normas que estão hoje, das decisões, das soluções de consulta da Receita Federal, das decisões do CARF, e todos os encaminhamentos que hoje é possível você fazer, você utiliza isso para reduzir a carga tributária da empresa de maneira legal, vai dormir tranquilo, e você tem um custo muito menor. Isso é possível fazer, e eu estou afirmando, eu não estou dizendo porque eu ouvi falar, eu estou afirmando porque eu faço. Eu participo de várias empresas do comitê de gestão, e a gente faz esse estudo, e você encontra maneiras de reduzir e ficar tranquilo. Então, essa é a recomendação que a gente passa. A Associação Comercial Industrial de Chapecó, como congrega muitas empresas e empresários, eu acredito que tem como orientar nesse sentido. Eu não concordo com muitas situações que acontecem hoje. Esses dias um cliente meu, uma grande empresa, ele me disse assim, Merlo, nós fazemos tudo certinho, está tudo 100%, estamos fazendo tudo, eles trabalham realmente assim, mas o concorrente está fazendo diferente. Só, então, tranquilo, me traz um romaneio, uma nota, alguma coisa. Imediatamente nós fizemos, eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e participo do Conselho Federal de Contabilidade das Normas Técnicas. Nós fizemos a denúncia, ela está correndo, e porque nós não podemos o empresário diz, olha, eu faço assim porque o concorrente está fazendo assim. Não pode. Nós temos que fazer certo, usar toda a estrutura que nós temos. Hoje nós temos na região, e eu afirmo isso, o Valdir sabe, nós temos os melhores profissionais de contabilidade do estado de Santa Catarina, estão na nossa região, tem vários me ouvindo aqui, me assistindo, são os melhores do estado de Santa Catarina. Mas muitas vezes o empresário, na ânsia de crescer, de investir, ele talvez ele procure caminhos que não sejam os mais adequados. Quando você para botar no papel, estudar as operações, analisar cada situação, eu estou dizendo aqui, em cada situação, o que a gente pode fazer. Dentro do contexto da empresa é diferente uma da outra, mas analisando isso, encontrar caminhos para que você tenha tranquilidade ao gerir o seu negócio, e o foco do empresário tem que ser cliente, produto, vendas, comercial, produção, conversar com os funcionários, ver mercados novos, inovar, buscar alternativas. E essa parte aqui, ela tem que ficar com o pessoal que hoje é muito capacitado nessa área, para analisar e trazer soluções. Então, o que nós estamos trazendo aqui Moto, são soluções. São informações que o empresário, ao procurar auxílio, ajuda, acompanhamento, assessoria, ele pode encontrar o melhor caminho. Como eu disse, não existem soluções padrão.
E isso não funciona. O que a gente tem que buscar é entender em cada negócio quais são as situações envolvidas e, de acordo com a nossa legislação, com os profissionais que a gente tem na nossa região, buscar soluções. Eu tenho falado também que muitas vezes, apesar de a gente ter contabilidade interna, nós temos assessoria externa, tudo mais, de tempos em tempos é bom também procurar um especialista em determinadas áreas. Eu, por exemplo, um dia desses, eu fui no médico generalista. O médico fez, assim, todos os exames, assim, o cara clínico geral, mas perfeito o diagnóstico dele, maravilhoso, inclusive, como ele atendeu. Só ele disse, olha, Merno, eu vou te encaminhar por um cardiologista, porque a tua questão envolve alguns assuntos que eu não domino. É a mesma coisa o empresário, quando ele tem uma estrutura interna que visualiza isso. Aí fui eu no cardiologista. Cheguei no cardiologista, é o melhor cardiologista, o mais experiente aqui da minha cidade. Ele disse assim, Merlo, eu vou fazer os teus exames, você está aí, só que você vai precisar ir no outro cardiologista, porque eu faço, conheço, tenho, mas eu não tenho os equipamentos. Para você fazer esteira, fazer eletrocardiograma, fazer não sei o que das gramas lá que ele falou, você vai ter que ir num outro. Aí fui eu num outro cardiologista. Fui lá. Cheguei lá no cardiologista, ele tinha todos os equipamentos. Equipamento daqui, dali, só que o diagnóstico dele é um cardiologista que tem equipamento, mas não tem a mesma experiência do outro que não tem equipamento e tem experiência. Então, quando você está num assunto como este, não tem como entender de tudo. Você vai ter que buscar um especialista e outro especialista e talvez um outro ainda, porque talvez o teu problema seja mais localizado ainda do que esse segundo cardiologista. Eu estou usando essa analogia para mostrar para todos que soluções existem e a gente tem hoje à disposição. A verdade é que nós temos que entender bem e nessas 3 fases da reforma tributária se preparar antes, porque como qualquer tratamento que você precisa fazer, há o tempo do diagnóstico, o tempo do acompanhamento e o tempo em que você vai aplicar os medicamentos ali que vão trazer essa estabilidade, porque nós temos que cuidar da saúde das nossas empresas, como a gente cuida da saúde da nossa família, da saúde dos nossos colaboradores, da saúde das pessoas que nos cercam. Usamos 40 minutos, né, que era a nossa previsão, né, Valdir? 40 minutos e aí abrimos para perguntas, questionamentos e situações. Isso, só uma ponderação, Roberto, para contribuir com a explanação, obviamente, além do impacto tributário, esse planejamento em cima disso, da reforma, ela traz também outras questões relacionadas ao planejamento, e aí para deixar aí no ar para o debate, nós temos situações hoje, por exemplo, de empresas que tomam decisões em estar estabelecido em estados, não pela questão da logística em si, da produtividade, mas pelo aspecto do incentivo fiscal. Perfeito. Então, a partir da reforma tributária, obviamente que essas empresas poderão ou deverão mudar o foco, né? Nós temos, normalmente, de forma inteligente, você se posiciona ou próximo da matéria-prima ou próximo dos clientes, né? Então, esse aspecto também é para ser considerado após a reforma tributária, que eu entendo como planejamento para as empresas, e uma outra situação em relação à quantidade de pessoas que hoje estão no departamento técnico da empresa relacionado à questão de obrigações acessórias, a questão de cálculo de impostos, então, aonde encaixar esses profissionais. Então, são situações que as empresas também, entendo eu, com uma simplificação dessa reforma tributária, se ela vem da forma que se espera, vai acontecer no mercado para que as empresas façam um planejamento pensando de uma forma diferente e entendo mais produtiva, para contribuir com o debate. Obrigado, Roberto. Viu, Valdir, muito bom esses 2 pontos aqui, eu anotei, inclusive, porque do incentivo fiscal a gente tem feito essa análise diuturnamente, né? Só que muda nesse novo contexto, apesar de que ainda não se tem uma noção exata disso, então, mas muito bem colocado. A questão
se a gente analisar do pessoal que hoje de obrigações acessórias, nós temos hoje, eu tenho falado, né, que quem deveria pagar é o governo, né, porque nós temos vários funcionários, dependendo do tamanho da empresa, trabalhando para o governo, né, porque hoje você tem a obrigação principal, que é recolher o imposto, e a obrigação acessória, que é provar que recolheu certo. A obrigação, nós temos em torno de 70 obrigações acessórias hoje, que é isso que o Valdir comenta, viu, Akimoto, nesse segundo ponto. São 70 obrigações acessórias. Lógico que tem empresas do lucro real que tem 20, 30 obrigações acessórias, são 70 ao todo, e 92 impostos, o tributos, aliás. Então, isso que o Valdir comenta, de reduzir a burocracia, você reduz o volume de obrigações acessórias, Deus queira, né, Valdir, que isso aconteça, é um sonho para nós, e daí você reduz essa parafernália que tem. É verdade. Está aberto. Se espera, principalmente com a PEC 110, né, essa simplificação, espera-se disso. Isso. Continuamos à disposição aí dos amigos. Vamos deixar aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal. Faz que hoje é de graça, tá? O Roberto lá fora me cobra as consultas, então faz hoje que é de graça. Né? Então, vamos realmente aproveitar, né? Já, assim, realmente é muito importante, enquanto o pessoal vai pensando aí, né? Agradecer, realmente Sim. É muito esclarecedor e nós, como empresário, né? Temos que estar atento e cada vez mais aprendendo, né? E é uma área que eu gosto também, né? Apesar de engenheiro, viu, Merlo? Eu sou técnico em contabilidade, tá? Então, eu gosto dessa área, eu já tenho uma formaçãozinha aí, né? Fizemos pós-graduação junto, né? Tal, então, já está meio afinado. Mas eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para o público aí, né? Agradecer a todos os participantes aí, deixar para eles perguntarem, então. Fica à vontade, pessoal. Viu, Akimoto, nesse sentido que o Akimoto coloca aí, desde a pandemia, o Akimoto lembra que eu comentei com ele, a gente está auxiliando independente, nós estamos fazendo esse acompanhamento, viu, Akimoto, de acordo, sem custo. Então, para quem quiser achar que precisa, procura a sua assessoria, procura o contador, procura pessoas que conhecem, procura a SIC, né, Kimoto? Porque a gente quer ajudar todo mundo, agora é o momento de a gente se abraçar. Se a gente tiver empresas fortes, nós vamos ter uma economia forte, e nós vamos sair dessa fortalecidos, eu tenho certeza. Ô, Roberto, o pessoal está tímido aí, eu vou fazer uma pergunta para ti. Em relação à reforma, você tem uma ideia mais ou menos de quando que a gente teria, considerando as aprovações que precisa no Congresso, você tem uma ideia de quando nós teríamos essas reformas aprovadas, se vão em uma velocidade que a gente espera? Valdir, eu vou responder de uma maneira bem objetiva. A cada mês que passa, o governo está perdendo bilhões de reais por força dessas decisões que elas estão sendo favoráveis ao contribuinte. Então, são bilhões de reais. Eu tenho assistido todas as manifestações do ministro Paulo Guedes e do presidente da comissão, que é o Aguinaldo Ribeiro. Eu assisto todas. Acompanho todas as notícias, todas as matérias. Eles estão dizendo que é no segundo semestre. Agora, o que ocorre? Existe todo um trâmite no Congresso, todos aqui sabem, ninguém é ingênuo, que lá dentro do Congresso vai ter situações, né? Cada bancada busca proteger a sua área. Enfim, Valdir, sendo bem objetivo, a cada mês que passa, o governo perde bilhões de reais por força dessas decisões que são a favor do contribuinte. Então, quanto antes fizerem, melhor. E o que tanto o Rodrigo Maia como o presidente Aguinaldo Ribeiro estão dizendo no segundo semestre. A partir de agora, no mês de agosto, hoje era para o governo ter lançado
a ideia deles, eu estava aguardando até agora, antes das 17, que não lançaram ainda, então vamos aguardar, no término aqui, já vamos observar se eles lançaram a ideia. Eu acredito que tramita no segundo semestre, porque se é lei complementar, Valdir, é 90 dias para entrar em vigor, mas quando mexe com o Sistema Tributário Nacional, é para o ano seguinte. Então, nós teríamos, teoricamente, observando essas 3 fases, né, 31 de dezembro de 2020 para entrar em vigor em 2021, sendo que, se algo disso vai por lei complementar, é 90 dias. Se vai para o Sistema Tributário Nacional, daí é 2021. Por exemplo, o Imposto de Renda e Contribuição Social seria 2021. Já o IBS, PIS, COFINS, unificação e outros, 90 dias, dependendo do trâmite no Congresso Nacional. Roberto, eu tenho uma pergunta, aí se não tiver ninguém perguntar, eu tenho uma pergunta no sentido assim, mais ou menos ligado a essa questão. Então, tributação de distribuição de lucro, como é federal, assim, talvez, se for aprovado esse ano, só vai valer ano que vem. Certeza, essa certeza. Certeza. Agora, e se eu, esse ano, a pergunta vem aí, eu tenho lucro para distribuir esse ano. Isso. Eu não distribuo, eu não vou distribuir, mas eu já direciono para o sócio, eu já coloco o nome do sócio. Ano que vem, já está no meu nome, ano que vem, vai ser tributado isso ou já fica considerado como distribuído? Viu, Akimoto? Pela regra atual, isso pode mudar. O Valdir até pode me ajudar, eu estou vendo que o Dalvair, o Gebin está ali também, pode me ajudar nisso. Pela regra atual, é pela distribuição, ou seja, se você fizer em 2021, vai ser tributado. Então, se essa regra mudar, o que a gente aconselha, né, Valdir, é que faça esse ano daí, porque pode que tenha reflexos se for fazer distribuição no ano que vem, né? Não, mas mesmo que a empresa tenha distribuído e fique no nome dos sócios, já alocado para cada sócio retirar? Não, quando eu falei distribuir, viu, Akimoto, é efeito caixa, tá? É transferência financeira. Se você só fizer na conta gráfica, na contabilidade, aí não... E tem que entender o que existe, o que chamamos na lei de princípio adquirido, né? Então tem essa situação também para se considerar, tá? Sim, bem lembrado também, viu, Akimoto? Bem lembrado pelo Valdir. Tem a questão do direito adquirido também, né? Você fazendo isso de acordo com a lei atual dentro do ano, passando para o sócio, estaria, assim, eu acho que, olhando para isso. Só que, veja bem, essa questão jurídica, ela é tão... A gente fica tão inseguro, às vezes, que eu já tenho orientado meus clientes para fazer logo, né? Fazer durante o ano, aliás, não fazer logo. Fazer durante o ano. Ok. Outra dúvida é sobre... outra dúvida também é sobre a questão do ICMS, né? Sim. Com relação... Tem alguma coisa, por exemplo, de ação com relação ao ICMS que nós pagamos quando ele é calculado sobre a base, ou sobre por dentro ou por fora, como se diz? É aí que está tendo ganho de causa? Na forma do cálculo da base? Por exemplo, a energia elétrica, eu calculo por... eu incluo, né? O valor da energia, eu calculo imposto sobre imposto. Então, lá está a alíquota 25%, mas se eu calcular dá 33% da energia elétrica. É aí ou não? Aí não mexe nada? Não, é muito boa a tua pergunta, viu, Akimoto? E essa tua pergunta nos ajuda a esclarecer outras situações. A discussão, tá? Veja que como a Receita Federal perdeu essa ação, eles estão dizendo agora que você pode reduzir o que paga, que isso não tem nem lógica do ponto de vista econômico, contábil, empresarial. O que vale é o que está destacado na nota, ou no caso ali na fatura. Então, é o valor destacado, viu, Akimoto? Se você calcula por dentro ou por fora, o método que você utiliza para formar o preço não interfere. É o que está destacado na nota fiscal, ou na nota de venda, né? É aquilo que está ali na nota fiscal. Então, é o valor destacado. Agora, esse assunto está no Supremo Tribunal Federal, para ter uma ideia, para dizer se vai ser pelo valor destacado ou valor pago. Né? Ok, vamos acompanhar então o desfecho aí. A Marisa está lembrando aqui, Valdir, que a proposta encaminhada é PL 3887 de 2020.
o projeto de lei que o governo está encaminhando. Então, esse também, essa discussão que nós estamos aqui, viu, Akimoto, talvez a gente não tenha certezas do que vai acontecer, mas o que nós precisamos fazer, eu tenho certeza. Tanto é que eu passei as 3 fases, o que nós temos que fazer em cada fase. Então, independente do que vai vir, né, Valdir, nós podemos até ter dúvida, vai ser PIS e COFINS, vai juntar isso, mas o que tem que fazer, eu tenho certeza absoluta. Tanto é que nós estamos fazendo nas empresas com um ganho extraordinário, em função de você usar a própria legislação e as decisões que estão sendo emanadas pelos próprios órgãos aí, e fazendo esse trabalho de revisão de tudo, revisando tudo. Melo, eu vi que o nosso colega Lenoir aí, Brock, queria fazer uma pergunta, ou pelo menos abriu aí, Leno, está contigo aí. Sim. Ok, Brock da SIC. É o seguinte, Melo, na realidade eu tenho ouvido as manifestações do ministro Paulo Guedes, e ele tem dito que a nossa expectativa absolutamente não tem que ser de que vá haver uma redução na carga tributária até em função da reforma, agora pelo menos a curto prazo. Ele imagina que a gente possa ter algumas economias, como foi dito aqui, em função até dos impostos indiretos e dos custos que a gente tem. De qualquer forma, o governo, até fiz um comentário hoje, só com auditores fiscais, porque a simplificação tributária, ela vai dar agilidade na cobrança e vai facilitar, inclusive, a fiscalização. Essa simplificação tributária, ela vai trazer uma economia razoável para o governo, mas a longo prazo, porque não vai precisar de tantos auditores fiscais também, como nós, talvez também não precisamos mais de tantos funcionários. Mas qual que é a tua visão em relação à possibilidade de haver alguma redução de carga tributária, se acontecer? Você acha que acontece dentro de 4, 5 anos, que a gente comece a ter algum resultado? Viu, tu sabe, Brock, muito obrigado pela pergunta, viu, Brock? Prazer estar conversando com um amigo aí. Obrigado. Sabe que agora eu estava aguardando o anúncio do governo federal, sabe que estava escrito na página de abertura ali, quantos mais pagam menos daí, ou seja, eles querem aumentar a base tributária, porque muitos, e aí vai haver uma migração, né, Valdir, do consumo para renda e patrimônio. E aí tem uma série de situações que, como eu estava dizendo, que nós temos que nos precaver, porque vai ter impactos. Eu acredito muito, sim, viu, Brock, porque o ministro Paulo Guedes, desde que ele assumiu, eu assisto todas as falas dele, todas. Ele dizendo assim, olha, os 3 grandes custos do governo que nós falamos antes, funcionalismo, juros e previdência, os 3 ele está atacando. Aí teve uma redução drástica dos cargos comissionados. Tem já 1 ano e pouco aí que a corrupção desceu a níveis nunca vistos no Brasil. Tanto é que houve agora a aproximação do Centrão por causa disso, né? Porque alguma coisa tem que sobrar para eles também, né? E o que ocorre? Isso, eu acredito, viu, Brock? E todo mundo que me conhece sabe que eu sou otimista, no sentido de sim, a resposta é sim. Eu acredito muito na redução, talvez não falando assim, digamos, em percentuais absolutos, porque a Constituição de 1988 criou um Estado enorme, né? Mas relativamente para as empresas, eu acredito muito. Até, olha os 6 motivos que a SIC ela defende. Os 6 motivos vão levar para uma melhoria, por exemplo, melhora na distribuição da renda, incentivo aos investimentos externos. Eu sou presidente do Conselho de Regulação da ARES, que é a Agência de Regulação do Saneamento Básico de Santa Catarina, Brock. Nós estamos prevendo 600 bilhões de reais que vão vir de investimentos para o saneamento básico no Brasil. E isso vai trazer mais renda e mais a base tributária vai aumentar. O nosso agronegócios, eles têm é incalculável o que o nosso agronegócio, eu tive
há algum tempo atrás no Mato Grosso e na região ali do Centro-Oeste é incalculável. Então, eu acredito muito, sim, eu compartilho com o que o Brock falou, de nós, ao longo de algum tempo, só estava me preocupando, antes eu estava lendo o boletim, o último boletim do Banco do Brasil, que o endividamento público brasileiro vai ficar na casa de 95% nos próximos 5 anos. Mas é tudo porque agora deu esse problema muito sério e o governo teve que fazer esse movimento. Aliás, um movimento que queiram a gente ou não, foi positivo, né? Positivo. Conseguiu o Paulo Guedes muito rapidamente, apesar de algumas coisas que ele fala, ele esquece de combinar com os russos, né? Que nem diz o Garrincha, né? Esqueceram de combinar com os russos. Porque daí ele fala, depois vai ver, os bancos não seguem, a coisa não anda, né? Mas eu acredito muito, viu, Brock? Obrigado pela pergunta. O Akimoto está fechado agora. O Sérgio abriu o microfone, Sérgio Sic, nosso ex-presidente. Está fechado o microfone ainda, Sérgio. O Sérgio está com o microfone fechado. Tem que abrir lá, Sérgio. Tem que pedir ajuda para os universitários. Eu estava dizendo, viu, aqui, eu estava dizendo antes para o Sérgio Tsig, que eu lembro em 1986, quando nós estávamos no Clube Recreativo Chapecoense, ali, com a Associação Comercial e Entidades Empresariais, falando desse assunto, né? E 1986, para tu ter uma ideia. Naquele ano, a inflação chegou a 10% ao mês. E hoje nós estamos com outro ambiente, né? Então, eu comecei a empresa com 45% ao mês, em 91. 91, né? 92. Isso aí. Sérgio, está fechado ainda, não conseguimos te ouvir. Tem que clicar embaixo, acho que onde tem a bolinha do microfone e está vermelho, clicar ali que ele abre. Às vezes ele demora um pouquinho para abrir. Acho que é isso aí. Enquanto o Sérgio volta, não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta, né? Fica à vontade, Sérgio está fechado ainda. Mas a pergunta é o seguinte, Roberto, e não é só para o Roberto, também para o Vicenzo, o Sérgio também, e outros líderes que estão aqui, né? Agradecer a presença também do Vicenzo, também ex-presidente da SIC aí, né? Roberto, se você fosse presidente da SIC nesse momento, né? Relacionado a esse tema, o que você faria para beneficiar o associado, assim, para a gente ajudar o associado nesse momento, né? Que movimento a gente poderia fazer? Isso também fica para outros daqui, né? Para nos estimular ou nos cobrar, vamos dizer assim, nos provocar a fazer algum movimento. A gente quer ver como que a gente pode, nesse tema, fazer. Nós já vamos publicar uma matéria, vai ser capa da próxima revista da SIC, né? Uma reflexão sobre a questão reforma tributária e reforma administrativa. Já estamos se preparando, envolvendo vários diretores, né? Mas o que você faria, assim, como sabendo um pouco da nossa realidade aí? Viu, Kimoto, eu vou responder usando eu vou responder em duas, porque eu entendi a tua pergunta, mas ela tem duas conotações diferentes. Quando eu assumi como vice-presidente do Conselho Regional da Contabilidade, o grande desafio que nós elegemos lá foi conectar pessoas. Ou seja, quanto mais essa informação que a gente está passando aqui, a título de orientação, chegar nos associados da SIC, e nas pessoas que estão no meio empresarial, tão mais a SIC vai estar cumprindo a sua missão. Porque o empresário, ele faz se ele quer, mas ele não vai poder dizer que a SIC não orientou. Então, nesse sentido, é uma parte da minha resposta, porque eu sei a outra parte que você perguntou, entendi a tua pergunta, tem duas frentes. Esta, Akimoto, e eu me coloco à disposição, já falei para o Valdir isso, para a gente usar o canal que a SIC tem, os canais que a SIC tem, para comunicar aos nossos associados, para prevenir e compartilhar com os nossos associados essas soluções que nós estamos apresentando. Faz isso de maneira gratuita, ou seja, dizendo, olha, cuida isso, cuida aquilo, faz isso. Então, conectar com o nosso associado, tentando mostrar para ele que existem caminhos, soluções, que ele pode buscar ajuda, auxílio e ter pessoas que apoiam. Então, esse é um sentido. O outro sentido da tua pergunta, que eu entendi também, é que, como entidade empresarial, é lutar para que esses 6 motivos que estão sendo feitos através dos canais que nós temos, da representatividade política da nossa região
e dos organismos empresariais, Fiesc, Facisc, FCDL, FEComércio, fazer uma união muito conjunta, e eu tenho defendido isso na Fiesc, porque eu também participo lá de vários debates lá, buscar que essas entidades juntas vão naquela linha que o Valdir falou antes, lá, olha, vamos trabalhar na simplificação, redução da burocracia, diminuição do custo, porque hoje o custo para você manter é muito grande. Então, eu acho que a SIC, inclusive, eu me coloco à disposição, Akimoto, tu pode contar comigo, para ajudar nesses dois sentidos, no sentido do associado abrindo um canal e chegando mais próximo dele com orientações, e no canal via entidades nas quais a gente tem assento, para buscar juntos esse caminho aqui que a SIC colocou ali de 6 motivos da reforma tributária. Ok, Roberto, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela pergunta. Vamos conversar mesmo. Sérgio, conseguiu abrir aí, Sérgio? Conseguiu abrir o microfone, não? Ele não está conseguindo, talvez seja pelo iPhone, né? Pessoal, mais alguém gostaria de fazer pergunta? Podemos encerrar, então, a atividade. Perfeito. Obrigado, senhor Akimoto, pelo auxílio aí na moderação. Obrigado ao palestrante Roberto Merlo. E muito obrigado a todos que participaram aí. Tenhamos uma ótima semana aí. Ótimo, então. Então, em nome da SIC, né, Roberto e Locatelli, a gente agradece, né? E aproveitando em público, né, desejar uma grande felicidade para o Valdir Locatelli, que está de aniversário hoje. Né? Tem uma boa jantar para vocês com a família, né? O bolo a gente pega mais tarde, no outro dia aí, tá? Obrigado. Vamos evitar a aglomeração. Vai ter festa. Tá? Muito obrigado a todos que estão aí compartilhando, Andrei, Vicenzo, né? Toda a turma que está aí, a diretoria, os associados, tá? Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite a todos aí, tá bom? Muito obrigado. Em nome da SIC também, quero agradecer ao Merlo, ao Valdir, ao seu Akimoto, todos que prestigiaram, né? E dizer para todos que a Casa do Empreendedor, a SIC, está aberta para visitar o site, com todas as divulgações, os cursos, todas as ações, né? Estão todos convidados a visitar o nosso site. Obrigada e boa noite. Obrigado. Estamos com uma campanha especial, estamos lançando hoje, tá, pessoal? R$1 por dia, né? É uma nova gama de captação de associado, R$30 por mês para MEI, micro e pequena empresa. Isso é para mostrar a força do associativismo, eles vão sentir o gosto de estar junto, Merlo, da gente, e depois a gente vai enquadrar ele no ano, na faixa de faturamento dele, porque ele vai crescer nesse ano. Né? Que bom, então, a gente está lançando hoje essa campanha, tá? Tá indo para a imprensa, nas redes sociais, porque a gente quer fortalecer o associativismo. E quem sentiu o gosto da força do associativismo vai querer ficar depois. Né? Então, ajude a disseminar isso, vamos trazer os amigos aí para participar desse grupo aí, e agradeço a todos aí pela participação voluntária, né? Muito legal, tá? Parabéns. Muito obrigado, parabéns pessoal. Pelo teu trabalho, parabéns, Valdir, pelo trabalho, e a Márcia aí pelo trabalho dela e o carinho conosco aí. Muito obrigado. Obrigado, né? Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Hoje deu certo ali, outro dia foi alguém do CIE lá. Foi. Voltar aqui.